Olá, gente, tudo bem? Nós estávamos lendo sobre como Judá foi transformado pela vida e o quanto ele percebeu os seus pecados, mas agora está na hora de voltar a falar de José, né? A gente fica doido para entender esse contexto. Então vamos ver o que aconteceu com José nessa história. José é assediado pela mulher de Potifar. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José. Gente, essa é a informação mais importante de todas. Se o Senhor estiver com alguém, é a certeza da vitória. Não importa as dificuldades. Se o Senhor está com a gente, Ele está nos modificando, Ele está nos empoderando, Ele está nos organizando. Então, pronto. O Senhor estava com José. Ele era escravo, ele era vendido, ele já tinha que aprender outra cultura. Mas o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, estava com José. De modo que ele prosperou. Então ele prosperou e passou a morar na casa do senhor egípcio. Quando percebeu que o Senhor estava com ele e o fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José e tornou-se administrador de seus bens. Potifar deixou o seu cuidado e a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Gente, primeira coisa que nós vamos entender o que o narrador está tentando nos mostrar. José é uma pré-figura de Cristo. Então, José é como todos nós. Eles têm dificuldades, ele tem defeitos, ele tem ansiedades, eles têm medos. Em algum momento ele murmurou, mas todo o texto, né? Ele tem um jeito de mostrar e ele quer mostrar uma pré-figura de Cristo. O que seria um homem que estivesse parecendo com Cristo, convergindo a Cristo, né? Então José é esse tipo. Outra coisa também interessante de observar é que o narrador fala que José era um líder, tanto que um dos sonhos de José era ele liderando, né, as estrelas, e foi por isso até que os irmãos o queriam matar e acabaram vendendo, mas José era líder. E essa realidade que Deus falou dentro do coração dele não precisou estar em cargo de liderança para ser. José, quando ele foi escravo, na casa de Potifar, ele já foi, sabe, administrador fiel dos bens. Quando ele foi ali para a prisão, ele era líder na prisão. Quando ele chegou lá no faraó do sonho, ele já foi líder ali. Então você vai ver que ele já tinha aquela fidelidade no pouco, ele administrava com cuidado, ele podia, ele prefigurava Cristo, ele parecia com Cristo nas suas ações. E nós somos convidados a sermos um perfume bom e agradável de Cristo por onde nós formos. Isso que a gente lê de José é o que todo ser humano é convidado a ser. O que a gente lê de Cristo é o que todo ser humano é feito e sendo convidado a se transformar, porque a Bíblia deixa claro que o propósito de Deus é convergir tudo em Cristo. É que toda a criação se pareça com Cristo. Oh, gente, que criação maravilhosa. Eu dou muita glória a Deus, porque que Deus maravilhoso. Nossa, parecer com Cristo é danado. Então, ó, desde que o deixou cuidando da sua casa e de todos os bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava em tudo que Potifar possuía, tanto na casa quanto no campo, então tudo era abençoado. Assim, deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha. José ali era líder daquela casa, não se preocupava com coisa nenhuma, exceto sua própria comida. José era atraente e de boa aparência, e depois de certo tempo a mulher do Senhor começou a cobiçá-lo e convidou: venha, deite comigo.
Então, imagina um homem bom, temente, trabalhador, administrador fiel, que Deus abençoou e que o mestre deixou tudo na mão dele. Só que ele era bonito. Às vezes você vê isso aí, nem foi uma bênção, uma maldição, tadinha, porque por causa disso, a mulher de Potifar começou a querer que ele fizesse coisas a mais. E aí ele falou, mas ele recusou e lhe disse: Meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa. Tudo o que ele tem, ele deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como poderia cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Então, aquilo, deixa eu falar uma coisa para vocês. A grande maioria ali daquelas crianças mais velhas, José demorou para nascer, né? Você viu que Raquel foi infértil. Até infertilidade é usada por Deus. Quando a gente vê Judá, quando a gente vê os irmãos deles, você vê que eles foram criados por Jacó. Você vai ver que eles tiveram ali o contato com Labão, que eles tinham esse negócio de passar a perna, eles tinham uma cultura. Mas assim que José nasceu, foi quando Deus falou: vem, volta. E aí a gente tem aquele retorno, aquele regresso. E a gente tem o contato de Jacó com Deus, onde Jacó se transformou e Jacó virou Israel. Então, enquanto os outros filhos foram criados por Jacó, José foi criado por Israel. José foi criado por aquele homem que lutou com Deus e venceu. Então, foi inculcado um amor diferente. O pai que criou José, o pai Israel, que tinha um amor tão grande por Deus, que tinha uma confiança. Israel foi aquele homem que não morreu. Esaú podia ter matado ele, não morreu por causa de um Deus fiel e bom. Foi esse homem que inculcou no coração e na cabeça do filho quem era Deus. Então José foi essa criança orientada e guiada, ensinada por Israel. E quando chegou o momento de dormir com a esposa de Potifar, quando chegou esse momento, a primeira coisa que ele falou foi: como posso cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Ó Senhor, nos dê sabedoria como Pai. Eu vou orar no meio, porque isso aqui eu preciso pedir, nos dê sabedoria como pais. Para que mesmo se nossos filhos forem levados como escravos para o Egito, mesmo que nossos filhos entrem na faculdade, mesmo que nossos filhos entrem no mercado de trabalho, mesmo que nossos filhos entrem nessa mentalidade do mundo, no centro do coração deles o temor seja pelo Senhor, que eles sejam pessoas que possam representar Cristo em qualquer lugar que eles foram, Senhor. Senhor, faça com que a gente realmente seja um Israel espiritual e que a gente crie filhos para ser como José, para ser filhos temente a Deus, filhos que jamais, independente do que a gente saiba, de não saiba, de onde estejam, jamais cometeria algo tão perverso e que peque contra Deus. Ó Senhor, nos dê sabedoria. Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia, ele entrou em casa a fazer suas tarefas e nenhum dos empregados se encontrava ali. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite comigo. Mas ele fugiu de casa, deixando o manto na mão dela. Ele colocou a correr, vai que a carne é fraca. Ele é esperto, né? Quando ela viu que ao fugir ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhe disse: Vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui para tentar abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu de casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse à casa.
Então repetiu-lhe a história. Aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar. Mas quando gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu. Quando o Senhor ouviu o que sua mulher disse, lhe disse: foi assim que seu escravo me tratou. E ficou indignado. Mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com mais nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo que realizava. Bora lá. Como é que José estava distraído, a mulher foi tentar, ele fugiu, porque a carne é fraca, e ela já chamou todo mundo e já fez um alarde. Ao meu ver, isso pode acontecer, porque assim, quando a gente ouve a história por cima, a gente não vê o contexto. Mas a mulher do Potifar conhecia a mulher, gente. Os empregados ali conhecem, não dá para fingir que é enganado, você vive uma vida ali. Então, assim, os empregados já sabiam como é que era José, os empregados já sabiam como é que era a mulher. Potifar podia até ser iludido, não vou dizer que Potifar sabia não, mas a impressão que eu tenho é que ela armou um circo, todos os empregados estavam ali para corroborar e algo precisava ser feito. Nessa fase, nessa época, um escravo que faz um negócio desse ia ser morto, né? Quando falo que Potifar ficou indignado, eu sempre fico na cuca atrás da orelha, se ele fica indignado com a esposa ou com José, porque em vez de mandar matar, manda para prisão, sabe? Será que ele pensou, oh meu Deus, agora que eu arrumei um empregado bom, minha mulher vai me aprontar mais uma dessa? Ou será que ele pensa, meu Deus, ele tentou mesmo? Eu fico na dúvida quando eu leio o contexto. Mas isso não importa. O importante é que José foi fiel. José jamais trairia Deus. Porém, coisas boas, a gente pensa, se eu fizer tudo certinho, minha vida vai ser boa. E o que acontece é que ele vai parar numa prisão. Numa prisão por causa de ser fiel a Deus. Se fosse qualquer um de nós, e eu acho que ele deve ter feito um pouquinho, ia acontecer a murmuração. Ah, meu Deus, eu fazendo tudo certo, eu fui dormir por causa do Senhor, e eu venho parar na prisão e aquela lamúria, né? Mas José não, Deus estava com ele. Ele estava com o coração acalmado e ele era um líder. Então ele parecia com Cristo. E ali com o tempo, o próprio carcereiro teve simpatia. E aí o que ele fez foi liderar. Então lá dentro da prisão, ele também já era um líder. E a gente começa com José interpretando o sonho dos dois prisioneiros. Algum tempo depois, o copeiro, o padeiro e do rei do Egito fizeram uma ofensa ao Senhor, rei do Egito. O faraó irou-se com os dois oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. O capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, que os servia. Depois de certo tempo, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, sonharam. Cada um teve um sonho e ambos da mesma noite, e cada sonho tinha sua própria interpretação. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Por isso, perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor, por que hoje vocês estão com um semblante triste? E ele respondeu, tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhes José, não são de Deus as interpretações? Conte-me os sonhos. Então os chefes dos copeiros contou o seu sonho a José. Em meu sonho, vi diante de mim uma videira com 3 ramos. Ela brotou,
floresceu, deu uvas que amadureciam em cachos. A taça do faraó estava na minha mão. Peguei as uvas e as espremi na taça do faraó e as entreguei na sua mão. Disse-lhe José: esta é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição. E você servirá a taça na mão dele como costumava fazer quando era seu copeiro. Quando tudo estiver bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão, pois fui trazida à força da terra dos hebreus e também aqui nada fiz para ser jogado nesse calabouço. Ouvindo o chefe dos padeiros essa interpretação favorável, disse a José: eu também tive um sonho. Sobre minha cabeça havia 3 cestas de pão. Na cesta de cima havia todo tipo de pães e doces que o faraó aprecia. Mas as aves vinham comer da cesta que eu lhe trazia na cabeça. E disse José: esta é a interpretação dos seus sonhos. As 3 cestas são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo numa árvore, e as árvores comerão sua carne. 3 dias depois, era aniversário de Faraó, ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. Na presença deles, reapresentou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, restaurou a posição do chefe dos copeiros, de modo que ele voltou a ser aquele que servia Faraó. Mas aos chefes dos padeiros mandou enforcar, como José lhe dissera na sua interpretação. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José e, ao contrário, esqueceu-se dele. Então, a gente tem aí José chegando, e servindo tanto o copeiro quanto o padeiro de Faraó. Gente, imagina Faraó como esse líder supremo, só chega perto dele cargos de alta confiança. Quando a gente fala de copeiro e padeiro, a gente fica pensando que é igual hoje, um garçom, alguém não. Ele está falando que lá dentro foi parar 2 chefes de altíssima posição. É a pessoa que serve vinho, que não pode estar contaminada, é a pessoa que cozinha, são as pessoas de mais confiança dos chefes do Egito, foram presos e colocados ali na cadeia. E José estava cuidando deles. E mais do que cuidando, José se importava. José percebeu que o semblante dele estava triste. Então José tinha uma relação íntima para perceber. E José interpretou o sonho. Então ali já estava... Deus fala, seja fiel no pouco que eu vou colocar no muito. Deus já deu aquele sonho para quando eu tivesse sonho maior, Deus já usar. Então ele foi lá, ele explicou que o copeiro ia voltar à posição e que o padreiro ia acabar sendo enforcado dentro de 3 dias. E aconteceu. E José pediu para que se lembrasse dele, mas o copeiro não lembrou de José. Muito pelo contrário, esqueceu dele. Você sabe por quê? Porque o copeiro foi lembrar dele no momento certo, na hora certa. Deus, ele é intencional até com as pessoas que a gente lembra. Às vezes, do nada, a gente lembra de alguém, ora, fala, liga, porque são nessas mínimas coisas que o Espírito Santo fala com a gente. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada pela sua palavra. Ela é maravilhosa, ela é transformadora, ela muda nosso coração e nossa mente. Senhor, continua nos dando o desejo de ler. Senhor, eu peço que a gente possa ler essa Bíblia de Gênesis e Apocalipse, que nossa igreja possa ser conhecida como uma igreja que ora e lê a Bíblia, que as coisas que eu falo aqui, que às vezes não condiz com o que o Senhor quer, seja apagada, mas as palavras que vão transformar o coração, essas sejam levadas pelo Espírito Santo no coração de cada uma das pessoas. Senhor, que ao longo desse tempo, dessa leitura, da nossa vida, o Senhor esteja trabalhando no nosso coração e na nossa mente, para que a gente se pareça cada vez mais com seu Filho maravilhoso, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Em nome de Jesus,
Amém, amém.